Esses dias, eu moro lá em Niterói, né? Nós temos lá um campo muito bonito, chamado Campo de São Bento, em Niterói, ali em Caraí. É muito agradável, e nós gostamos de ir lá, sempre que possível, né? Sentar no meio daquelas árvores bonitas, né? Aqueles perfumes que saem dali, também os animais, os pássaros, os saguis, né? É muito agradável. Tem os patos, os marrecos que ficam por ali. É uma natureza em festa permanente ali, as muitas cores, muitos sons, o céu. É muito agradável estar ali. É uma espécie de pulmão de Niterói. Nós estávamos lá sentados, refletindo sobre essas belezas todas, quando ali próximo de nós eu vi que tinha uma discussão. Era um jovem, né? Um jovem muito agitado, animado, né? Falando alto, e ao lado dele um senhor, depois é que eu vi que era uma Bíblia que estava na mão dele. E o jovem levantava e dizia: não vem com essas histórias da Bíblia não, que tudo é conversa fiada, né? Na verdade, eu nem acredito em Deus, isso é conversa, né? O jovem falando isso muito alto, estava recolhido, fiquei quieto, mas ele virou-se para mim, que estava num banco ao lado, disse assim: você não acha que isso é verdade? Foi assim que começou essa nossa aventura lá no Campo de São Bento. Você não acha que isso é verdade? Eu não acredito em Deus, você não acha que isso é verdade? Eu digo, realmente, nossa visão é um pouco diferente, né? Aí ele começou a falar mal de Deus, né? Como é que pode acreditar em Deus? Diz que Deus veio à Terra e aqui se sacrificou pelos homens, foi crucificado. Que Deus é esse? E o que mudou? Melhorou? Melhorou, ele dizendo essas coisas, não melhorou nada. Na verdade, teve um monte de gente que se juntou em torno desse Deus e foi guerra, foi tortura, foi confusão. Até hoje uma briga danada aí em torno desse Deus que eles falam aí, né? Falou da Inquisição, falou daquelas coisas das cruzadas, né? Diz que esse Deus não pode ser verdadeiro, não acredito nisso. Aí depois começou a falar nos aleijões, as pessoas de famílias saudáveis, e que de repente nasce um menino lá todo aleijado, né? Que Deus é esse que castiga aquele menino, não fica fez nada, né? E começou a colocar uma porção de argumentos que nós todos conhecemos, né? Já de muito tempo, né? Contra a existência de Deus. De outro lado, ele também começou a falar da Bíblia, falando mal da Bíblia, né? O companheiro do lado dele, com a Bíblia do lado, certamente era evangélico, não ficou nada satisfeito com aquilo. Pois é, a Bíblia, na verdade, a Bíblia é uma história que os caras inventaram e que tem conhecimento aí de muitas outras culturas, né? A Bíblia, na verdade, tem coisa dos egípcios. O rapaz tinha algum conhecimento. Tem coisa dos egípcios, né? Tem coisa lá dos babilônios. Enfim, é uma velha história que repete uma porção de conceitos de outras culturas. Então, a Bíblia, na verdade, conta a saga, conta a história do povo judeu sob a ótica que eles têm, que favorece a eles e tudo, né? Para que a Bíblia serve? Na verdade, isso é uma grande publicidade, porque é o livro que mais vende no mundo. Tem muitos interesses negociais, comerciais. O rapaz estava de muita má vontade, né? Na verdade, esse livro não presta para nada. Foi isso que ele começou a falar. Só que ele me chamou: você não acha também? Aí foi o problema. Eu disse para ele: pois é, rapaz, você está achando que eu não acredito em Deus? Olha aqui onde nós estamos, né? Sente aí o perfume que vem dessas árvores, né? Os pássaros cantando canções que ninguém ensinou para eles, né? Olha ali os patinhos, os marrecos nadando, é bonito aquilo, né? As flores que brotam assim, com tantas cores. Olha o perfume balsâmico, essa coisa maravilhosa que está aqui. Você acha que isso nasceu por acaso? Isso apareceu como? Não, isso também é uma velha história, ele falou. É uma velha história, porque na verdade o Big Bang, né, já explica que isso tudo nasceu um dia aí, uns 15 bilhões de anos atrás, e foi se formando automaticamente, né? Automaticamente, né? O universo todo, ele falava, o universo todo é uma questão de automatismos, né? E tudo isso é mecânico, não precisa de Deus.
porque funciona pela sua própria natureza. Digo, o que faz existir a natureza? Como é que funciona isso? Por que é assim? Né? Essa conversa, numa tarde aí no campo de São Bento, ela prosperou bastante, porque a gente entende que o Deus que ele não acreditava, também não é o Deus que a gente não acredita. Né? Na verdade, o Deus nosso é a causa primária de todas as coisas. O nosso Deus não é uma pessoa barbuda, sentado no trono, fazendo julgamento, que tem humores, tem dia que está de mau humor, tem dia que está de bom humor. O nosso Deus não é uma pessoa física, né? No sentido tradicional. O nosso Deus é o ser criador de todas as coisas. Mais do que isso, né? Ele está presente em todas as coisas. A presença de Deus lá na intimidade do átomo, né? A presença de Deus nas galáxias, a presença de Deus no sangue que corre em nós, em tudo. A presença de Deus, né? Funcionando perfeitamente, fazendo com que tudo caminhe na direção da perfeição. É a presença de Deus que garante isso. Né? Então nós começamos a conversar. Ele falou dessa possibilidade, né, clara para ele, de que as coisas tenham aparecido por acaso. Então nós lembramos aquela história que todos nós conhecemos. Imagine que você tem uma porção de letras na mão e você joga essas letras para cima. Qual é a chance de cair ali no chão uma página correta, perfeita, com uma coisa escrita, uma história? A chance é absurdamente pequena, né? Caminha na direção. Veja a loteria esportiva aí, né? Você tem 6 números que você joga em 60 dezenas aí. Né? Para tirar um número, você tem uma chance de 1 em 60, mas 2 números, mas 60 vezes 60, e 60 vezes 60 vezes 60, para você acertar os 6, é um absurdo, né? A probabilidade caminha muito na direção de zero. Agora, você imagina, por exemplo, aqui na Terra, nós temos, olhando sob o ponto de vista material, nós temos aí um pouco menos de 100 elementos naturais. Qual é a probabilidade de você misturar esse negócio por acaso, e aí surgiu o átomo arrumadinho, o hidrogênio, o urânio, o xenônio, o molibdênio? Qual é a chance que essa coisa tem? E mais do que isso, qual é a chance de você juntar tantos átomos e criar uma molécula? Qual é a chance de você juntar as moléculas e criar, por exemplo, a água, ou criar o sangue? Enfim, qual é a chance disso? Né? Se você olhar do ponto de vista das probabilidades, é um absurdo você imaginar que essa coisa pudesse ser organizada por acaso. Ou seja, a tendência do acaso, falando uma linguagem que ele estava falando, linguagem matemática, né? A tendência do acaso é zero. Se a tendência do acaso é zero, o não acaso, a tendência é a probabilidade total, é 1. É total. Ou seja, se o acaso, que representa a negação de Deus, a tendência é zero, o não acaso, que é a aceitação de Deus, a tendência é total, é 1, é integral. Ele ficou olhando, né, sobre essas observações na linguagem dele, de probabilidade, né? Ficou olhando sobre isso. Mas isso também não explica por que nós temos essas crianças que nascem assim, doentes, né? Essas pessoas que tantas dores, tantas agonias, tanto sofrimento. Digo, pois é, você tem que agregar a Deus, digamos assim, tem dois critérios fundamentais, né? Deus, do nosso ponto de vista, ele é lei. Quando você está falando nessa probabilidade de fazer tudo, a criação que está aí, que é uma criação perfeita, isso aí é a lei divina. Tudo funciona segundo a lei. E Deus, que é a lei e é perfeito, Deus, portanto, não se modifica. Porque ele já é perfeito. Se tivesse que mudar de alguma forma, é que haveria algum tipo de mutação necessária. Portanto, haveria uma imperfeição. Né? Então, o Deus é perfeito. E a sua lei é perfeita. E a sua criação é perfeita. Então, não tem que mudar nada. Agora, então, esse é um primeiro princípio da divindade que a doutrina espírita coloca para nós. Essa perfeição, essa integralidade da perfeição de Deus, que faz com que ele não tenha que mudar coisa alguma. O segundo aspecto que nós queremos ressaltar aqui é da misericórdia. Ou seja, Deus é todo lei, mas Deus também é todo amor. Todo. Quando a gente fala misericórdia, isso é um verbo, né, que está associado à ideia da distribuição do coração. Cor cordis é coração e miseri é distribuir.
Misericordioso é aquele que distribui o seu coração. Agora você imagine o que é o coração, não o coração físico, né? Mas o sentimento da essência da divindade. Isso é o que nós chamamos todo amor. É um amor tão grande que nós não somos capazes de compreender, né? É um amor que está muito além da nossa imaginação, muito além da nossa racionalidade. Mas, na medida que você aceita esse Deus com uma probabilidade que nega integralmente o acaso, você tem que aceitar que Ele é justo e perfeito. Sendo justo e perfeito, Ele é todo amor, um amor justo e perfeito, integral. Né? Essa é uma ideia importante. Agora, se Deus é amor, será que cabe nessa visão do amor integral? Será que cabe um Deus que castiga? Porque a visão das religiões tradicionais é essa, né? O Deus que castiga. A nossa visão de Deus é que não castiga. Você tem uma lei e você é chamado para cumprir essa lei. Mas Deus, obviamente, sabe que você não tem consciência plena ainda do que é a lei. Você cometa alguns enganos, cometa erros. Você vai fazendo uma aprendizagem gradativa. Nós dissemos para o jovem, Deus é uma espécie assim de grande ímã, de grande atrator. Deus é a presença integral em toda a sua criação. Ele está atraindo essa criação para a perfeição. Isso acontece, obviamente, também conosco. Nós fomos um dia criados, espíritos individuais, simples e ignorantes. Portanto, ignoramos a legislação, a lei. Viver é ir aprendendo gradativamente. Na medida que a gente vai aprendendo, vai incorporando isso ao nosso patrimônio espiritual. E nós vamos crescendo na direção dessa divindade. Agora, é claro, eu falei para ele, é claro que esse tipo de aprendizagem, você não vai gastar só 50 ou 60 anos para aprender. Você vai levar um monte de tempo para aprender. E daí surge um outro conceito, que dentro da doutrina espírita é uma coisa nova, comparada às visões anteriores. Ele mesmo tinha citado o negócio da reencarnação, que os egípcios já conheciam a reencarnação, os hindus reconheciam a reencarnação, um monte de povos falavam na reencarnação, mas isso não explicava nada. Então nós estávamos colocando essa questão. A reencarnação, sob o ponto de vista da doutrina espírita, é uma coisa nova para a cultura humana, que coloca exatamente esse conceito de que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas nós somos perfectíveis. A grande possibilidade de atingir essa perfeição é através dos sucessivos renascimentos. Mais do que isso, você muda de corpo, aproveitando as condições do ambiente, da genética, da hereditariedade, etc. Mas o seu espírito é que tem a bagagem. Isso está depositado no seu espírito em alguma coisa, alguma parte desse espírito. E isso afeta fundamentalmente o lugar onde você vai nascer, as condições de vida que você vai ter, o ambiente que você vai desfrutar, né? Está diretamente ligado pela misericórdia do Pai. Está diretamente ligado às suas melhores necessidades. E existe esse processo que nós chamaríamos de otimização da reencarnação. Ou seja, você nasce na melhor família de que precisa, portanto, a melhor genética, a melhor hereditariedade é o que é de melhor. Você nasce num ambiente espiritual de que você necessita, um ambiente social de que você necessita. Você vai ter as oportunidades adequadas a você naquela encarnação. Tudo de acordo com o que é de melhor para você. Cada reencarnação é um momento assim em que as grandes almas, em nome de Deus, em nome da lei de Deus, em nome do amor de Deus, as grandes almas programam para você, a fim de que você nasça, para que aqueles 50, 60, 70 anos que você vai viver aqui na Terra, possam ser aproveitados de maneira melhor possível. É a misericórdia do Pai. Então, quando uma pessoa nasce com uma aleijão, com um problema sério, isso tem a ver não com esse momento presente, mas tem a ver com o passado. Essa história do seu passado está aí, dentro de você, está dentro de mim. E nós vamos aos poucos apurando a nossa relação com a lei. A relação com a lei é do bem, é do amor, é da integralidade, do equilíbrio. Enquanto isso não estiver ajustado, haverá problema, haverá alguma dificuldade. E às vezes nós transgredimos a lei de tal maneira que
o que a gente recebe é muito, aparentemente, é muito doloroso, é muito difícil. Nós nos lembramos de uma pessoa, houve uma época que nós vivemos no interior de Minas Gerais, e fazíamos um trabalho social modesto naquela cidade. Havia um lugar, em Minas Gerais, nessa cidade tem um rio, chamado Rio Verde, a cidade de Três Corações, no sul de Minas. Tem o Rio Verde, tem uma curva lá, e lá num canto daquela curva tinha uma choupana, onde eu sempre passava por ali, porque fazia um atendimento a uma família ali perto, e ouvia uns gritos horrorosos, eram uns gritos lancinantes, sabe? Aquilo tocava o nosso coração, mas era um pouco fora do nosso itinerário, eu ficava receoso de fazer algum tipo de invasão. Mas um dia os gritos foram tão fortes, tão dolorosos, tão sofridos, tão angustiados, tão chorosos, que nós não resistimos e nos aproximamos assim do portão. Havia um senhor, ainda jovem, com uma enxada na mão, capinando. Havia assim uns canteiros muito toscos, né? E evidentemente era uma família muito pobre, muito pobre. Era um telheiro com uma parede dessas a gente chama de pau a pique, né? E ali dentro estava uma senhora. Nós entramos, nos convidaram para entrar. Estava uma senhora, na verdade era um cômodo só. Havia aqui o lugar onde estava o fogão, aquele fogão a lenha, né? Que se usava naquele tempo. Era a cozinha, que tinha alguns instrumentos de cozinha ali. Seguindo mais adiante, havia o lugar onde as pessoas dormiam, era só isso, né? O lugar onde as pessoas dormiam era basicamente no chão, né? Era muito pobre. A senhora e o senhor, eles tinham 5 filhas. Interessante que chamou a nossa atenção. As meninas eram lindas, pequenas, rosadas, né? Olhos claros, cabelos claros, jeitos assim até de estrangeiros, sabe? Muito bonitas as meninas, pequenas. E havia a 6ª pessoa, que era um ser teratológico. Ele era todo aleijado. As pernas eram puxadas sobre o abdômen e os braços eram presos no peito. De tal maneira que essa criatura não podia ficar nem em pé, nem de lado, só podia ficar de costas. Então, ele se arrastava pelo chão. As costas dele eram um calo só. Era um calo sanguíneo que, com o tempo, ficou endurecido. E ele se arrastava, movendo os músculos das costas, numa situação terrível, delicadíssima. Pior do que isso. Vocês me perdoem contar essas coisas aqui, mas era a hora da comida. A comida deles era um angu muito simples, né? E a senhora colocava o angu nessas embalagens de goiabada, né? Lata de goiabada. E para ele o angu tinha que ser colocado ali no chão, porque ele não tinha como comer. A não ser que ele se aproximava e virava e colocava a boca para tirar diretamente da lata de goiabada aquele angu. É verdade que a mãe ajudava, os outros ajudavam, mas era muito complicado. Era muito triste isso. E pior ainda, né? É que tinha muitos cachorros por ali, né? E o menino disputava a comida com os cachorros. Era uma coisa assim dantesca, bárbara, sabe? Muito sofrido isso. Eu, embora fosse acostumado a trabalhar na área social, como trabalhamos há muitos anos, né? Aquilo era uma coisa muito chocante, muito chocante. Nós fomos para casa, entramos em oração, pedindo ajuda, como é que nós podíamos fazer, e ficamos o resto do dia pensando naquilo ali. Quando chegou a noite, na casa espírita, fomos para a reunião, e um dos médiuns recebeu uma mensagem, em que dizia que nós estávamos muito preocupados com aquele ambiente, aquilo que nós vimos, mas que tinha uma explicação. Que aquela pessoa que estava ali, naquela região, na vida passada, numa vida anterior, ele era um feitor de escravos, aquilo era uma fazenda. E naquela fazenda tinha um dono lá que castigava muito os escravos. E ele era o feitor, era ele que castigava. Então o dono da fazenda, ele tinha prazer em castigar os escravos.
O dono da fazenda dizia assim: dá 10 chibatadas. Ele dava 10 e mais 5 por conta dele. E diz que muitas vezes os escravos tinham seus ossos retorcidos, as pernas retorcidas, né? Eram tragédias terríveis. Pois é, essa criatura desencarnou em condição muito difícil. Durante muito tempo, na espiritualidade, foi perseguido por aqueles a quem ele havia prejudicado, que eram escravos. Sofreu muito na espiritualidade. Afinal de contas, foi acolhido numa instituição e preparado para renascer naquelas condições. De tal maneira que ele vai passar alguns anos vivendo desse jeito, resgatando assim os erros do passado, porque o espírito dele assim não está consciente daquilo externamente, mas internamente o espírito sabe. Então, quando ele retornar, isso vai ficar muito claro para ele. E de um lado, ele terá resgatado o erro do passado, e de outro lado, terá feito uma aprendizagem que vai permitir que ele caminhe noutra direção agora em outras vidas. Então, os espíritos nos disseram isso. E nós começamos a olhar aquilo de outra maneira. Durante algum tempo ainda, nós continuamos nosso trabalho social na casa espírita, continuamos ajudando aquela família. E era muito interessante, porque os espíritos diziam: aquela é uma família muito pobre, mas são pessoas que têm estofo moral para acolher essa criatura, que na verdade esteve ligado a eles no passado. Agora todos sofrem juntos, mas essa família é capaz de suportar essa dor, esse sofrimento, e dar a essa criatura condições para crescimento. E eu reparei isso. Nós, logo, seguindo a programação da Casa Espírita, iniciamos nessa casa o Evangelho no Lar. E nós íamos lá fazer o Evangelho. E era tocante, porque as pessoas, as meninas, o casal, eles acolhiam aquele ensinamento de uma maneira assim fantástica. Eu nunca vou me esquecer de que nesse momento nós nos sentávamos assim na cama, no chão, né? Nesse momento, aquele menino vinha se arrastando com aquele calo sanguinolento e duro nas costas e colocava o rosto nos joelhos da mãe. E a mãe ficava passando a mão na cabeça dele e pedia um intervalo e cantava uma música para ele. A música que vinha, nem ela sabia de onde. Uma música suave, lenta, a voz da mãe cantando aquilo, era absolutamente tocando. E aí ela dizia: agora o senhor pode começar o Evangelho. Então nós começamos o Evangelho e eu olhava para aquele menino e vimos a lágrima descendo. A lágrima descendo. E os benfeitores diziam: é o momento da grande aprendizagem. É o amor que cura essas coisas. É o amor daquela mãe que se sacrificou sendo um espírito muito bom, mas sacrificou-se, aceitou renascer, recebeu os outros espíritos bons, que com ele conviveram em outras vidas, e agora todos eles criam essa corrente amorosa que permite a essa criatura resgatar da melhor maneira possível os erros do passado e ainda amealhar conhecimentos para novos tempos, numa vida melhor que virá. Então nós dissemos para aquele jovem: esse é o nosso conceito de reencarnação. Ou seja, a reencarnação está ligada, de um lado, a esse resgate dos erros do passado, que nós estamos crescendo. Mas, de outro lado, está ligado assim ao crescimento, à aprendizagem da lei. A nossa visão reencarnatória é absolutamente educacional. Vale dizer, ela é absolutamente comportamental. Porque, na nossa visão, essa palavra educar significa adquirir novos comportamentos. Então, a visão espírita da reencarnação é evolutiva e é comportamental. E eu falei para ele, o rapaz virou para mim: mas isso é uma novidade. Eu não sabia disso. Pois é, porque a visão da Índia não é bem assim, embora muito antiga, né? A visão chinesa não é bem assim, a visão dos gregos não é bem assim. Na verdade, ao longo da história da cultura humana, sempre fizeram, com relação à reencarnação, sempre fizeram assim, muita confusão. Não há uma explicação muito coerente disso. E daí você não entendia porque que uma pessoa nasce com aleijão, porque nasce com problemas, etc. Essas pessoas que hoje estão fazendo muitas coisas
equivocadas, certamente vão ter oportunidade de reaprender em outras situações. Vão resgatar os erros, como prejudicar a terceiros, né? Vão resgatar os erros, vão ajustando. Na verdade, o nome disso é perdão. A palavra perdonar significa esse resgate. Significa você colocar no lugar onde ficou algum furo, alguma coisa que ajuste. Esse aqui é o sentido da palavra perdoar. Deus é o supremo perdoador, porque Deus nos perdoa no sentido de que todo erro que nós cometemos, vamos ter a chance de repor aquele equívoco. É como se você estivesse andando numa estrada da evolução. Na medida em que você comete alguma transgressão, é como se você cavasse um buraco na estrada. A reencarnação permite que você passe novamente por ali, tapando o buraco. Essa ideia do perdoar é exatamente a ideia de tapar buraco. Tapar buraco na estrada evolutiva. É uma bênção extraordinária da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que você tem a oportunidade de tapar buraco. Porque você não vai poder continuar numa estrada toda esburacada. A estrada da evolução é uma estrada de luz, não é uma estrada de buracos. Os buracos são os buracos negros, né? Que, na verdade, criam muito mais obstáculos do que permitem a evolução. Esse conceito de tapar buraco é exatamente o conceito do perdão. A doutrina espírita resgata muito essa ideia. Quando Jesus fala, né, nós temos que perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, isso quer dizer que nós temos que tapar os buracos. E quantos buracos, ao longo de tantas encarnações, nós temos cavado aí na relação com as pessoas? Tapar buraco. E quando a gente olha a nossa família, são os primeiros com os quais nós temos que tapar buraco. Porque isso a gente aprende também com a ideia da reencarnação, né? Muito além das questões da genética, da hereditariedade, dessas relações espirituais, que definem que a gente deve nascer naquele lugar. Você tem os melhores pais, o melhor ambiente, sabe? Você tem as melhores possibilidades. Então você tem que aproveitar isso. Então essa relação doméstica que você tem às vezes tumultuada, conflituada, trata de perdoar, trata de arrumar as coisas, de entender, de compreender, de ajustar, de equilibrar, de ajudar para que as pessoas cresçam juntas. Então o rapaz estava conversando com o outro, né? Disse, bom, eu não tinha ideia, primeiro essa ideia de Deus que nós colocamos, da misericórdia, da lei, depois essa ideia da reencarnação, que era uma visão bastante diferente que ele estava recebendo. E até o nosso irmão, que estava com a Bíblia, achou muito interessante essa ideia da reencarnação, né? Mas ele aí colocou uma outra questão. Vocês espíritas têm a ver com o diabo, com o demônio, né? Porque vocês estão querendo aí conversar com os espíritos. Moisés proibiu esse negócio de conversar com os espíritos, né? Então, na verdade, a gente até entende que Moisés era um grande legislador, né? Moisés era um homem muito sério, realmente um homem que trouxe a primeira revelação. Portanto, era um espírito luminoso, espírito de escola, mas que vem trazer as coisas de acordo com o seu tempo, com o seu ambiente. E o que aconteceu lá naquela época do Moisés? Na verdade, ele estava tirando os egípcios, que estavam há cerca de 400 anos escravizados, os hebreus estavam há cerca de 400 anos escravizados no Egito. 400 anos, imagine o que é uma cultura de 400 anos, né? Os hebreus foram para lá, escravizados, e foram obrigados a submeter a todas aquelas coisas dos egípcios, que era uma cultura importante, muito relevante, né? E eles impunham aqueles cultos, aquelas adorações, aquelas coisas. Imagine 400 anos. Imagina que o Brasil, que tem pouco mais de 500 anos, né? A relação dos selvagens que viviam aqui, se permanecesse conosco até hoje, os selvagens que estão aí estão inteiramente aculturados. Praticamente abandonaram todos os conceitos das suas tribos e absorveram, estão usando roupa, né? Estão fazendo faculdade, estão pilotando helicóptero, perderam aqueles conceitos iniciais. A mesma coisa, guardada as proporções, aconteceu com os hebreus. 400 anos escravizados no Egito, né? Eles absorveram toda aquela metodologia egípcia, inclusive a visão religiosa egípcia, né? A visão social egípcia, e é absolutamente natural que você tenha conhecido. Dentre outras coisas, os egípcios tinham várias
adorações, né, a deuses. Eles faziam acordos com a divindade. Havia animais, né, que tinham caráter divino, né? Havia sacrifícios até de crianças vivas que eram entregues para o Deus se alimentar dela nas fogueiras, né? Eram coisas que hoje a gente olha, eram terríveis, mas isso é adequado àquela época. A gente tem que ter uma visão de compreensão em relação a isso. Pois os hebreus, que ficaram 400 anos dominados por essa cultura, que tinha esse tipo de religiosidade, que tinha esse tipo de conceitos, de conhecimentos, né? De ritos, de acordos com a divindade, 400 anos, eles absorveram isso. E quando atravessaram o Mar Vermelho, e Moisés estava levando essa turma para a terra da Canaã, né? A Canaã prometida, era preciso que o povo voltasse às suas origens. Era preciso que ele se ajustasse a Javé, que era o grande Deus dele, ia protegê-los, né? Era preciso que eles rompessem com aqueles padrões dos egípcios, onde estiveram 400 anos escravizados. E aí Moisés vai receber lá os 10 mandamentos, né? E quando ele desce, lá embaixo tinha uma farra, porque o pessoal estava tudo embriagado, dançando, fazendo uma daquelas cerimônias comuns entre os egípcios, adorando o chamado bezerro de ouro. Moisés, naturalmente, ficou muito aborrecido com isso, o que é natural. Então, toda aquela coisa, aquela conversa com os necromantes, né, com magos, né, aqueles sacerdotes que diziam que tinham caracteres de mediunidade, né, e davam consultas, e matavam, e destruíam, e cobravam tributo, aquilo tudo que fazia parte da cultura dos egípcios, aquilo, Moisés, vamos romper com esse negócio. E é aí que ele proibiu essa relação com os necromantes, com os magos, e proibiu mesmo, tinha que fazer isso. Era muito justo e adequado para aquele momento. Mas veja bem, uma coisa é você proibir um costume, uma tradição, o que, aliás, certamente deve ter dado muita dor de cabeça para Moisés, porque aquele bando de gente se deslocando e com essa coisa, acostumada a essas coisas, certamente eles iam reincidir muitas vezes nesse erro. Foi muito difícil para Moisés. Moisés teve que adotar providências rigorosíssimas para poder manter a lei de todas as formas. E quando fala providências rigorosíssimas, isso significa castigo, né? Significa muitas vezes até olho por olho, dente por dente, arranca, quebra, arrebenta, porque era da cultura da época, que a gente tem que hoje perceber, entender, faz parte daquilo ali. Então era justo e natural que, dentre outras coisas, Moisés proibisse o intercâmbio com magos, né, com pitões, pitonisas, profetas, aqueles sacerdotes que exerciam isso, muito mais até a seu próprio benefício que qualquer outra coisa. Eu digo, então você tem que olhar a Bíblia, essa proibição, naquele tempo. Mas Moisés não pôde nunca proibir uma coisa que é um atributo humano, dissemos ele para o nosso irmão, companheiro. Esse atributo humano chama-se mediunidade. As pessoas são dotadas de mediunidade, é uma coisa natural. Assim como todas as pessoas são dotadas de inteligência, nós todos somos dotados de mediunidade. Algumas pessoas têm uma mediunidade muito expressiva, muito perceptível. Muitas fazem um transe, ficam diferentes, falam com voz diferente, né? Escrevem de maneira diferente. É mediunidade. Outras não. Outras têm uma mediunidade calma, tranquila, serena. Nem parece que tem mediunidade. Talvez a maioria das pessoas nem pareça que tem mediunidade, mas nós estamos envolvidos num mar de vibrações. Digo, a nossa ciência, quando se debruça sobre o cosmos, ou sobre o infinitamente pequeno, a nossa ciência percebe que nós vivemos num mundo de vibrações. O cosmos todo é um conjunto de vibrações. Essas vibrações se fazem com frequências diferenciadas. E nós, seres humanos, também somos, ao mesmo tempo, emissores e receptores. O que nós estamos pensando, sentindo, fazendo, está gerando algum tipo de ondas que saem da gente. E os outros estão gerando o tipo de ondas. Encarnados ou desencarnados, nós todos estamos vibrando o tempo todo. É um mar de ondas. E algumas pessoas têm interessante capacidade de captar, sintonizar com determinadas frequências e transmitirem ideias, pensamentos, sentimentos de terceiros. É isso que a gente chama de mediunidade. E todos nós temos isso de alguma sorte. Isso não pode ser proibido nem por Moisés, nem por ninguém. Porque isso é um atributo da criatura humana. A mediunidade
é alguma coisa que nos ajuda a crescer na direção do bem. Na medida que você compreende que você faz sintonia com frequências vibratórias definidas, você vai procurar sintonizar no bem. O que te leva a sintonizar no bem? É o bom pensamento, é o bom sentimento, são as boas ações, as boas intenções. Porque se você sintoniza no mal, você sintoniza no ódio, na vingança, na intolerância, na incompreensão, na má vontade, você entra nos caminhos da obsessão, da loucura, do sofrimento inenarrável, das angústias indizíveis, as dores, as doenças do corpo, as doenças da alma. Então você vai compreendendo isso, você vai usar a sua mediunidade para sintonizar em frequências mais elevadas. Pensamentos de amor, de solidariedade, de compreensão. Você vai pacificar a sua alma. Com isso, o que está saindo de você está saindo numa frequência muito boa. Vai sintonizar com frequências similares muito boas. Isso vai lhe dar saúde, equilíbrio, bem-estar, paz. Não é o que todos nós buscamos? Então a mediunidade, essa é a visão da mediunidade que o Espiritismo coloca, atributo humano, que você deve trabalhar para servir ao próximo e trabalhar para crescer na direção do bem. Aí o nosso irmão evangélico, mas isso é diferente, eu digo, mas é diferente mesmo. Sob a ótica espírita, a mediunidade é uma novidade. Primeiro que é um atributo humano, todo mundo tem. Segundo que ela tem esse conceito de você aproveitar para servir, resgatar erros do passado, servir a irmãos necessitados. Você não serve mediunicamente só no centro espírita. Você serve mediunicamente o tempo todo. Na medida que você tem bons pensamentos, boas vibrações, qualquer entidade que se aproxime de você vai receber esses bons pensamentos, essas boas vibrações. Então é um instrumento do bem. Depende da maneira como você usar. E tem uma coisa, nós dissemos para ele, antigamente a mediunidade era muito expressiva, era muito externa, né? É isso que chamava a atenção nos velhos tempos, inclusive nos primórdios do Espiritismo. Hoje a mediunidade é cada vez mais assim, menos clara, digamos. É como se aquela mediunidade de efeitos físicos, né, que assombrava as pessoas, dos barulhos, dos ruídos, que as pessoas não sabiam explicar, achavam que era coisa demoníaca, né? Ou então aqueles outros que ficavam tomados, rolando no chão. Cada vez mais essas coisas estão diminuindo. E nós temos muito mais agora efeitos intelectuais, efeitos morais, efeitos espirituais. A mediunidade, como tudo na criação, também evolui. Nós vamos chegar a um tempo em que a mediunidade será profundamente intuitiva. Ou seja, não precisa do transe, né? Não precisa dessa coisa que impressiona externamente. Você simplesmente sintoniza e na intuição você vai seguindo aquilo que deve seguir. Você vai emitindo a vibração que deve emitir. Intuir, uma palavra interessante, né? Alguma coisa significa gritar lá dentro. Então a mediunidade vai ser essa voz que grita dentro de você. E você simplesmente responde, ou melhor, corresponde. Isso também é uma novidade, né? Então já vimos Deus, né? Vimos a reencarnação e a mediunidade como coisas que não foi o Espiritismo que inventou, né? Mas estava atendendo aquele jovem que não acreditava em Deus, e muito menos na reencarnação, muito menos na mediunidade. E até aquele nosso irmão evangélico, né, que estava com a Bíblia na mão, achando que aquilo é a única verdade. É uma verdade, nós não estamos discutindo isso aqui, mas ela tem que ser olhada no seu tempo, no seu espaço, nas necessidades daquela época. E vale certamente para nós como aprendizagem. Como disse, é a primeira revelação, né? O primeiro passo para que nós tenhamos um Deus único, não como aquele Deus único, Atom. Egito, houve uma época em que o Egito teve um Deus único, Atom, né? Isso deu uma grande confusão, porque a visão que eles tinham desse Deus único era uma visão muito confusa, muito complicada, tanto que nem prosperou. Mais tarde, quando o próprio Javé, como Deus único, também gerou muitas complicações dentro do próprio corpo de conhecimentos e da teologia dos hebreus, né? Agora nós temos, com Jesus, nós temos um Deus único diferenciado, porque Jesus faz esse Deus único, o Pai. A oração que Jesus nos ensinou fala do Pai Nosso. Quando diz o Pai Nosso, é o Pai de todos nós. Então não é o pai do muçulmano, do hebreu, não é o pai do judeu, não é o pai do espírita, não é o pai de todos nós. É um só.
Essa visão do Pai, eu falei para eles, nós falamos, conversando, né? Essa visão do Pai nos coloca num processo de familiaridade com Deus, nos coloca num processo de intimidade com a divindade. Então não é um camarada que está lá barbudo, esperando a pessoa cometer erro para punir, castigar. Não, é o Pai, é na minha casa, está aqui dentro de mim. Ele tem uma voz doce, segura e firme, uma voz que fala dentro de mim, uma voz toda amor. E Ele tem todo o saber, e esse saber me encaminha, embora eu possa muitas vezes desconhecer. Nós sabemos que quando a gente é pequeno, o nosso pai muitas vezes briga com a gente, ralha, bota de castigo, né? Porque ele quer nos disciplinar, quer nos orientar, quer nos botar no bom caminho. Nós somos como se fôssemos crianças desse grande Pai, que é Deus, nosso Pai, Pai de todos nós. Digo, isso tem um outro aspecto ainda. Como é Pai de todos nós, nós somos todos irmãos. E é muito importante isso, porque o que o Espiritismo convida é o exercício da fraternidade. Então não importa se o fulano é católico, espírita, protestante, budista, ateu, não importa. Não importa se ele é um grande sábio, se tem diploma, tem título, se é analfabeto. Não importa se ele está na prisão, se ele cometeu grandes desvarios. Nós somos irmãos. Então é refletir essa irmandade. E mais do que isso, trabalhar essa irmandade dentro de nós. Porque é muito fácil você se sentir irmão daquele menino bonitinho, daquela menina bonitinha, perfumada, arrumada, daquele seu companheiro que fala junto com você. Mas se sente irmão do bandido, se sente irmão de um Hitler, se sente irmão dessas pessoas que corrompem, que subornam, é nosso irmão. Eles merecem preliminarmente o nosso amor, como Deus dá amor a todos nós, incondicionalmente. É um amor que não existe nada em troca. Assim nós temos que nos aprender com essa questão do Deus Pai Nosso, da fraternidade, da reencarnação, da mediunidade. Nós temos que aprender a exercitar essa irmandade, olhar as pessoas para além do que a gente está vendo aí, da posição que ela tem, das palavras que ela diz, dos títulos que ela desfruta, enfim. Além de tudo isso, nós somos irmãos. Então não importa muito os erros que se cometem, importa muito o amor que se oferece. Então isso passa a ser essência da nossa doutrina. Não julgar para não sermos julgados, mas exercitar a fraternidade, para crescer como irmão. Esse é o grande convite, e é o que se deduz dessa questão da mediunidade, dessa questão da reencarnação, e dessa compreensão da divindade. Mas o jovem falou também dessa questão da evolução. Pois é, a gente percebe que há uma evolução, e a evolução diz que nós também não precisamos de Deus. Tipo, nós já falamos disso de alguma sorte, né? Quando mostramos que seria muito impossível você lançar esses fundamentos todos da criação e de repente você tem aí as coisas arrumadas, equilibradas. Porque, na verdade, a criação é um prodígio, né? Quando você olha a intimidade do átomo, o átomo é um prodígio de equilíbrio. É a primeira lição do mundo natural. Quando os cientistas estenderam o seu olhar para a intimidade do átomo, que é infinitamente pequeno, né? Viram que o átomo é um prodígio de equilíbrio. E eles perguntaram, mas por que o átomo é equilibrado? E foram pesquisar nos seus laboratórios. Depois de muito tempo, eles verificaram que o átomo ele tem um núcleo central que tem uma determinada carga e tem uma coroa eletrônica em volta que tem uma determinada carga. Há uma permanente troca, como se o núcleo central estivesse oferecendo carga em favor dos elementos periféricos que são atraídos para ele. Em contrapartida, cada um desses elementos da periferia do átomo está oferecendo carga para o núcleo central, está atraindo para ele. É dessa atração mútua que surge o equilíbrio. É uma rede de vibrações, uma rede que converge para o mesmo fim. Difícil romper o equilíbrio do átomo. É preciso que venham forças externas poderosas para romper o equilíbrio. Então, a primeira lição do mundo natural é a lição do equilíbrio. E os cientistas, quando mergulham, dizem isso. Por que é o equilíbrio? Porque é a doação do núcleo central
para os elétrons periféricos. E a doação de cada um dos elementos, das partículas, subpartículas da periferia, para o núcleo central. Algumas dessas partículas, subpartículas, vivem, têm uma meia-vida de milionésimos, bilionésimos de segundo. Ou seja, é um tempo tão restrito que a gente nem imagina, mas que tem importância. Tudo tem importância. Não, tudo tem importância. Então, na criação, tudo tem, nós estamos vendo aí essa coisa, né? Na verdade, a gente vê que isso acontece na intimidade do mineral. Acontece também na intimidade do vegetal, quando a gente vê o nascimento do instinto, né? A planta que cresce na direção da entrada da luz, que a planta sabe que ela precisa buscar aqueles componentes da luz para decodificar e transformar em alimento. Ela se alimenta, então é o instinto, a preservação da vida, que faz parte desse processo. Quando você chega no reino dos animais, esse instinto já está muito aprimorado, muito desenvolvido. Você já começa a perceber algumas outras ações, como grupo familiar, né? Liderança, chefia. Né? Isso tudo já está lá no grupo animal. Se nós estamos vendo aqui os patinhos, né? Tem um pato que lidera esse grupo andando para lá e para cá. Você vê os pássaros, tem um pássaro que lidera. Né? Enfim, são essas coisas que são, a gente pensa que são atributos da administração humana, mas estão nascendo lá embaixo, numa cadeia de crescimento bastante inferior em relação ao ser humano. Né? E animais superiores, eles têm assim, muito próximos da gente. Inclusive a diferença de DNA nossa entre alguns animais é muito pequena, mostrando que a questão do problema não é do DNA. A questão está em outra coisa. O nosso cérebro não é só uma decorrência de DNA. Ele sofre outras intercorrências das estruturas vibratórias, da essência da criatura humana. Quando você chega ao reino dos homens, realmente você vê sensibilidades fantásticas colocadas aí. Criaturas maravilhosas, são capazes das músicas fantásticas, né, dos poemas incríveis, enfim, dessas coisas do teatro, né, essas coisas do cinema, as artes, a inteligência, os computadores, as sondas. Olha, o ser humano, ele é muito especial. Né? Nós somos capazes de coisas incríveis, incríveis. Precisamos desenvolver o outro lado da história, né? Além da inteligência, a sensibilidade. É para isso que a gente está vivendo. Agora, essa estrutura toda, na verdade, nós somos, como dizer assim, a essência material de tudo isso que nós falamos é uma só. Isso vem do que nós chamamos o fluido cósmico universal. Essas alterações do fluido cósmico produzem os minerais, produzem os vegetais. Agora, quando você fala em fluido cósmico universal, o fluido cósmico universal é uma espécie de hálito da divindade. É o hausto da divindade, é o hálito de Deus. Por isso Deus está presente pelo seu hálito no átomo elementar, nas partículas e subpartículas mais infinitesimais que tem na intimidade da matéria. Está presente no cosmos, que a nossa capacidade não é capaz de entender. Né? Está presença no sangue, está presente no ar que nós respiramos. Está em toda parte. Deus é integralmente em cada um desses pontos, semipontos e não pontos que constituem o universo. E nós nos alimentamos em Deus, nos alimentamos de Deus. E todas as vezes que nós agimos como deuses, está dito nos textos sagrados, vós sois deuses. Cada vez que nós agimos como deuses, nós crescemos em divindade, nos desenvolvemos em divindade. E o que é agir como Deus? É agir misericordiosamente. Claro que você não tem um amor na qualidade, nem na quantidade do amor de Deus. Mas como é que você chega lá? Nós falamos, o processo reencarnatório é um processo de comportamental, de aprendizagem de novos comportamentos. Você vai crescendo. O amor que eu tenho hoje é pequenininho, mas o Francisco de Assis já tem um amor muito maior. A Madre Teresa tem um amor maior. Né? Essas grandes almas já têm grandes amores. Como é que eles chegaram lá? Porque mereceram, trabalharam, desenvolveram, né? Essa coisa foi aos poucos crescendo dentro deles. E agora exterioriza neles. Também está acontecendo comigo, com você, com o bandido, com o marginal, com todo mundo, porque Deus é oferecido integralmente a tudo e a todos. Foi interessante essa nossa conversa, né? Porque o jovem ficou, digamos assim, disposto a refletir sobre essas questões. Quando nós contamos aquela história lá de Três Corações, ele se emocionou com aquilo, né? Disse, mas meu Deus do céu, quer dizer que é possível que a gente
movimente essas forças para a nossa transformação, ele ficou muito animado com isso. E o Senhor da Bíblia também ficou muito feliz, porque nós temos, a Bíblia realmente tem razão, mas a sua razão no seu tempo, né? As suas verdades no seu tempo, que são respeitabilíssimas. Mas para o tempo novo, nós temos que repensar de outra forma. Tudo isso veio ao nosso pensamento quando nós abrimos aqui o Evangelho, no capítulo 10, falando do perdão. Lembra, nós falamos do perdão, né? Que é essa coisa de você tapar os buracos, né? Você está caminhando junto com os outros, com a sua família, com os amigos, com os companheiros, com os inimigos, mas são estradas que vocês já caminharam juntos no passado. E provavelmente essa caminhada, vocês cavaram, foi buraco, né? Nós cavamos buraco no desentendimento, na incompreensão, na maldade, na incúria, né? Então, diz aqui o nosso capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Isso é importante, né? Você é misericordioso, você recebe misericórdia. Como falei a vocês anteriormente, misericordioso é aquele que oferece seu coração. Então eu ofereço meu coração para o outro, mas eu recebo misericórdia. Só que eu não recebo do outro, eu recebo misericórdia do coração do alto. Então a misericórdia que eu recebo é muito maior e muito melhor do que a misericórdia que eu dou. Por isso vale a pena, é dando que se recebe. Quanto mais misericórdia que você dá, mais você recebe em quantidade e em qualidade, que vem do alto. Tá? A outra passagem. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Aquela ideia do pecado que nós falamos, né? Não é aquela visão antiga do pecado mortal, venial, não sei o quê. O pecado é a transgressão à lei que você comete ao longo da estrada. Mas é natural que você cometa pecados. Você transgrida a lei, porque você não foi criado perfeito. Você foi criado simples e ignorante, é perfectível. Então, obviamente, Deus sabe que você vai errar. E como Ele sabe que você vai errar, voltamos àquela visão pedagógica que Jesus nos oferece, né? Ele é o Pai, é o nosso grande educador, e nos educa através da lei. Então, as coisas vêm para que nós nos ajustemos à lei. Então, vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Significa, vai colocar você na estrada para tampar buraco. É isso, né? Mas, se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Ou seja, enquanto você não resgatar os seus débitos, não tapar os buracos, enquanto você não fizer isso, você não progride. É só isso. Perdoar os pecados significa progredir. Eu recebi o prêmio, eu já tampei o buraco, venci o primeiro estágio, então eu posso ir para o segundo. Vou tampar outro buraco, vencer o segundo estágio, e assim sucessivamente. O perdoar significa passar, promover, passar ao outro nível vibratório. É isso. Diz aqui ainda Mateus: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. Essa coisa, o pecado, o erro, é de um para o outro. Então, há um desentendimento entre nós. Então, vamos lá, vamos conversar. A maneira de fazer isso é assim, face a face, né? E de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Isso é outra coisa importante. Nós temos uma mania de fazer escândalo, né? Olha, fizeram isso, fizeram aquilo, e a gente vai. Escândalo é aquela pedra de tropeço, né? A gente cria uma grande confusão, colocando o erro que o companheiro cometeu na mídia. Isso aí, hoje a internet toma conta disso, os jornais tomam conta disso. Se você olha aí os jornais, tem muita coisa boa acontecendo. Mas quando você olha as manchetes dos jornais, elas falam o quê? É só a coisa tragédia, a ignorância, a ignomínia, a maldade, o crime, a bomba, né? É o que vende. As pessoas estão mal acostumadas com isso. Mas a nossa visão está na contramão disso, né? Então, na verdade, os erros que acontecerem em relação a nós, vamos tentar silenciosamente, sem botar na mídia, sem botar na internet, no Facebook, nem em lugar nenhum, vamos conversar com o companheiro. Olha, não é bem assim, vamos acertar isso, nós dois. Sem dar publicidade, né? Sem dar publicidade, né? Então, aí, se a gente não ganhar o nosso irmão, ganhar o nosso irmão significa trazer para o nosso lado.
Enquanto inimigos, sem compreensão, cada um está de um lado. Nós temos que andar na mesma estrada, lado a lado, lado a lado. E aí, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Ou seja, quando ele tiver cavado buraquinho na nossa relação, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Porque 7 era o número cabalístico, né? 7 era o número do grande todo, como eles chamavam. 7 era a junção do 4 com o 3. O 3 era o tríplice aspecto da divindade, dizia. E o 4 era a terra, a água, o ar e o fogo, era a criação. Então o 7 era a junção do 4 com o 3. A matemática naquele tempo não era quantitativa, era matemática qualitativa, tá? Então, o 7 era o número do grande todo, era a criação e as coisas que acontecem aí. Devo perdoar 7 vezes? É tudo? Sempre? Jesus disse: não. Digo que perdoarei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, é sempre. Isso quer dizer, você está no limite do inabordável, né? Ou seja, não tem limite no perdão, você tem que perdoar sempre. Esse é o sentido do 490, 70 vezes 7 vezes, né? Que tem o 4, que tem o 9. O 9 é o número do espírito. Nessa visão matemática antiga, o 6 era o número da matéria, porque você começa no espírito em cima e desce. É o 6, a representação é assim. Tenta subir, mas desce de novo. É a matéria. O 9 era o inverso do 6, começa embaixo na matéria e vai para cima. Mesmo que queira descer, sobe de novo. Então, nessa matemática, o 9 é o inverso do 6. Então, quando fala 490, 7 vezes 7, 7 vezes 70, 490. O 4 é o todo, é a criação. E o 9 é espiritualizar todo o processo criativo. Esse é o sentido profundo da mensagem de Jesus. Espiritualizar o perdão tem por grande objetivo espiritualizar todo o processo evolutivo das pessoas. É para isso que a gente tem que perdoar, sempre. Então, esses são os conceitos que nós queríamos humildemente trazer para os nossos irmãos aqui, aproveitando a oportunidade, né, que nós estamos juntos, tentando mostrar aqui essa leitura espírita, né, que fala de Deus, da reencarnação, da mediunidade, e todo esse processo relacional que decorre aí. Isso hoje realmente é uma novidade, que nós estamos aprendendo, as outras religiões estão olhando, né, mas gradativamente, à medida que há essa junção da pesquisa científica, da análise filosófica, com essa cogitação de uma experiência vivencial, que é a nossa religiosidade, transformada em ação efetiva do bem, nós dizemos que essas coisas convergem, cada vez mais a humanidade inteira compreenderá que realmente existe esse conceito da divindade que nós colocamos aqui, Deus Pai de todos nós, que nos convoca à fraternidade integral e incondicional, essa visão da reencarnação no processo de crescimento espiritual, do resgate e da evolução, e ainda da questão da mediunidade. Finalmente, quando fala em todo o processo da criação, a percepção de que Deus é integralmente em cada ponto desse cosmos, do qual nós mesmos somos formados. E que isso possa nos ajudar a compreender que essa relação com o outro deverá ser sempre, absolutamente, uma relação de construtividade, já que no passado foi uma relação destrutiva, cavando buracos. Agora, tratemos de tapar buracos. Muito obrigado. Muita paz para vocês. A medida da vida é o amor, a certeza da fé é a emoção. O caminho se faz caminhando, a eterna certeza vibrando no coração. 100 anos de vida para festejar, a obra do tempo irá guardar a imagem do homem, do bem que ele faz. Parabéns, parabéns, muitas felicidades, saúde. Companheiro, um abraço imenso e paz para todos. Jorge Andréia, cientista pioneiro da medicina do futuro.